Uma coisa que também mudou nos últimos tempos, não sei se você ou se já foi um dia viciada em número de Ibope. Antigamente a gente estava acostumado com números de audiência muito altos, né? Sim, Hoje, sim. hoje você pega os relatórios de hoje, há 20 anos atrás, a pessoa toma um susto. O que está Nossa, acontecendo? Para tudo está exatamente. tudo pulverizado, né? Você acha que, Uhum. assim, a Globo ela já declarou isso recentemente, que o método de amostragem, de acompanhamento do Ibope está defasado. Você também acha isso? Você acha que tem mais gente assistindo televisão do que o Ibope diz, por exemplo? Bom, eu não sei, porque o estrategista, quem sabe ler Ibope, quem sabe fazer essas comparações, primeiro que a Rede TV tem um departamento para isso, e segundo, Uhum. o nosso diretor, o Elias Abrão, ele manja tudo em relação a esse tipo de coisa. E um dos princípios dele é justamente me desligar desse tipo de coisa. Eu faço o Aham. programa sem saber como está indo de audiência. Entendeu? Eu sigo as instruções dele. Olha, vamos mudar esse assunto agora, vamos fazer aquilo. Agora é essa matéria que a gente vai chamar, e o resto eu sou absolutamente livre para falar e para conduzir da maneira que eu quiser. Eu só sei da audiência do programa no final do programa, quando a gente tem a segunda reunião do dia, que a gente tem uma Hum. antes do programa e tem a outra final de balanço, né? De ver o que foi legal, o que não foi. É aí que eu fico sabendo, é aí que eu tenho retorno, porque ele acha que senão isso prejudica o comunicador, prejudica quem está fazendo o programa, pode te deixar tensa, pode deixar muito feliz. Às Uhum. vezes, os jornalistas que estão participando da roda com a gente, eles têm acesso ao Ah, Ibope e eu não tenho. Então, assim, quando está entendi. muito legal, eles ficam falando: olha, tá dando bem, não sei o quê. O Vlad tem muito essa mania, o Vladimir Alves, né? Aham. Então, às Caramba. vezes, eu sinto, por onde a gente está caminhando por eles, mas, assim, saber realmente, não. E, assim, eu nunca ouvi do nosso diretor: "Vamos mudar, porque isso não está rendendo", entendeu? Ele vai no Entendi. fluxo, ele realmente comanda, dirige mesmo, né. Então eu não Aham. sou uma viciada em números, justamente por causa disso, porque a maneira com que eu sou conduzida no programa é essa, sem números. Vamos fazer o que for de qualidade, o que é legal, no que a gente acredita, e vamos ver o resultado. Então, acho que assim as coisas fluem melhor, né? Uhum. Apesar de você não ser viciada, Hum. você já participou de um capítulo da história da televisão, que hoje já isso não existe mais, que foi Guerra de Audiência dos domingos, né? Você Sim, já esteve sim, no epicentro, no olho do furacão, se é que a gente pode chamar assim. Você sim. foi repórter do Domingo Legal por algum tempo e tudo mais. Como é que foi para você fazer parte dessa história da televisão? É um tempo que, não sei se infelizmente, mas assim, dá um sentimentozinho de nostalgia que essa guerra, ela se perdeu, ela não existe mais, né? Não, ela não existe mais mesmo. E assim, eu estava falando essa história e estava lembrando do Gugu, quando você fala em Uhum. viciado em números, É, porque ele era verdade. totalmente, eu não sei como ele conseguia. Ele ia fazer no programa e ia vendo os números, tinha ali o aparelho na frente da gente. Quando eu estava no estúdio, né, fazendo participação de alguma maneira, porque a maior parte do tempo eu passava em externa no helicóptero, né, fazendo Sim. a reportagem de helicóptero. Era o tempo todo que ele ficava acompanhando aquilo, sabe? Eu não conseguiria, na verdade, fazer o que ele fazia, porque aí, apesar de ter o diretor, de ter o magrão o Roberto Manzoni, Uhum. ele mesmo se conduzia ali o tempo todo, quer dizer, é o dobro do seu desgaste, né? E ele fazia isso maravilhosamente bem. Agora, saudade a gente tem, não é aquele saudosismo barato, vamos dizer assim, que todo mundo que está avançando no tempo, tudo lá atrás era melhor. Não é Aham. isso, mas a gente sentia uma TV mais viva, né? Uma coisa que não estava tão pulverizada quanto É. hoje, justamente porque não existia tudo que existe hoje em termos de comunicação, as plataformas, streamings, realmente a TV a cabo que fica dividindo ou segmentando de alguma forma a audiência. Então, era uma coisa mais consistente.
potente, a gente pode dizer assim, por isso que os números eram maiores. Hoje em dia a Uhum. gente vê todo mundo apostando no final da TV aberta, uma coisa que não vai acontecer, gente. Se TV aberta é TV aberta, a gente sente nos grandes acontecimentos, a gente É. sente nos programas de auditório, a gente sente, né, na repercussão das novelas, esse contato com o público, ele é ainda muito dinâmico e muito vivo. Eu acho que é essa energia mesmo de troca com os telespectadores que se mantém mais forte que nunca, isso não vai mudar. Uhum, uhum. Mas existia algum tipo de combinado entre você e o Gugu, Sônia? Por exemplo, se a audiência estiver subindo, Sônia, segura aí, eu vou te dar uma dica, vou te dar uma letra se a audiência estiver subindo, ou ao contrário, se a audiência estiver descendo, te dou algum outro sinal e a gente encerra, a gente se despede. Tinha esse tipo de Hum. sobreaviso entre vocês ou Não, não? não tinha não, porque para ele era muito simples, está dando audiência, a gente está continuando, se não tiver audiência, tchau, valeu, daqui a pouco eu te chamo Aham. de novo. Era isso, entendeu? Não tinha mais assim, porque está dando ou não. Ele mesmo já sabia, ele mesmo já conduzia. Ele não precisava, por exemplo, dar uma deixa para que eu já fosse me despedindo e falando, ok, Gugu. Não, não, era assim, tchau, acabou, valeu, daqui a pouco eu te chamo. Era dessa maneira que ele passava de um assunto para o outro com muita agilidade. Caramba, o Gugu era É, danado mesmo, hein? não, ele era Dizem que ele assim, perdeu isso nos últimos anos dele na impressionante. Record, né? Ele já fazia programa gravado e tudo mais, mas devia ser uma loucura ver o Gugu ali ao vivo. Você já Sim, chegou a ver ao isso em vivo, loco ali é, acontecendo? e participando disso, né? Era o auge da guerra de audiência do Domingo Legal e o Domingão do Faustão, e normalmente, apesar de ser Globo, durante muitas Sim. vezes ali, a vitória era dele, não era da Poderosa, sabe? Não Uhum. era, né, do Faustão também, mas eles brigavam muito bem e num nível muito legal, né? Eles nunca deixaram isso passar para o lado pessoal. Eles sempre foram amigos, mas na hora de batalhar, vamos lá, vamos ver quem ganha, quem faz melhor hoje. A cada domingo era uma nova guerra, com certeza. Uhum. O Gugu era um cara muito querido, Sônia, mas eu fico pensando nessa guerra de audiência e tudo mais. Por exemplo, o cara que ia lá cantar 2 ou 3 músicas, às vezes ele cantava 20 músicas, ou às vezes ele cantava uma só e ia embora. Você não sentia que às vezes a pessoa ficava meio chateada de não estar dando audiência e de repente ficar aborrecido até com o Gugu, apesar do cara ser muito querido? Eu Será acho que que ele isso entendia? Isso não passava para os convidados, de maneira alguma. Ele sempre fez Aham, isso de uma maneira muito discreta. A gente está lá, é, a gente está vendo o número, mas não era todo convidado que tinha acesso a esse tipo de coisa, né? Normalmente, não. Ninguém saía frustrado por não estar dando audiência. Ele tinha essa aham. delicadeza, essa sensibilidade de não colocar nenhum convidado nesse tipo de situação, sabe? Todo mundo ia lá, fazia o seu, recebia seus aplausos, os agradecimentos do Gugu, sem ter que passar por esse crivo, de jeito nenhum.